Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Balta.io e hoje eu vou comentar com vocês alguns motivos para você aprender .NET ainda em 2021. Então o ano tá arrumando pro fim aí, mas a gente tem muitos motivos para começar .NET já. Na verdade já devia ter começado, então esse é um ponto bem bacana aqui, tá? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que você ajuda muito, muito o nosso trabalho aqui no Balta.io também. Também não deixa de conhecer nossas carreiras, nossos cursos, tá? Balta.io, tenho certeza que você vai gostar. Sobre esse vídeo, o objetivo é falar um pouco sobre o que é o .NET, né? As versões do .NET que a gente tem, um pouquinho de história até. Falar um pouco sobre os números do .NET, então são os números absurdos, vocês vão ficar de queixo caído. Performance comparado ao .NET com Node, Python e Java e algumas outras linguagens, tá? Adoção do .NET 5 e motivos para utilizar o .NET, tá? Então, vamos recapitular esses pontos aí, tá? Primeira parte, o que é o .NET, ou Microsoft .NET, tá? .NET, se você não teve contato com ele ainda, ele é um conjunto de bibliotecas, também conhecido como Framework, tá? Mas a gente não fala mais .NET Framework, já vou contar isso já, tá? O .NET ele é a base para N outras tecnologias da Microsoft, como ASP.NET, Blazor, Xamarin, né? O Xamarin não, mas o MAUI sim, né? Que é a evolução do Xamarin. Então, basicamente, várias tecnologias que você quiser utilizar da Microsoft para criar aplicações, né? Desenvolvimento de apps, você vai utilizar o .NET por base, tá? Então, um conjunto de bibliotecas ali. Como que eu acesso, por exemplo, arquivos? Então, poxa, um monte de gente, um monte de pessoas já precisaram acessar arquivos em disco, então a Microsoft já tem isso pronto, então isso já vem dentro do .NET, segurança, gestão de memória, entre N outros pontos, né? Listas e algumas outras coisas. Todos contidos no .NET, tem muita coisa dentro dele, então ele é um alicerce aí pra gente criar as nossas aplicações, tá? E ele é chipado tudo num framework único, diferente do Node, por exemplo. Você tem que baixar a pasta Node módulos e baixar item por item do que você está usando. Não, no .NET você só instala o framework, o SDK. O SDK tem em torno de 120 megas e o framework, o runtime, que é só a parte que a gente precisa para executar o .NET, tem em torno de 64 megas. Então só por essa parte já vale bastante a pena, tá bom? Bom, desde 2015 o .NET ele é open source e multiplataforma. Então se você ouviu falar que .NET só roda em Windows e etc. Isso já não é mais verdade desde 2015. Então, de lá para cá, a gente já tem o .NET sendo open source, então tá tudo aberto no GitHub, github.com/Microsoft, você vai achar toda a parte do .NET, código aberto, lá você pode submeter suas issues, você pode trabalhar no próprio .NET Framework lá. E ele é multiplataforma, também roda em Windows, Mac e Linux, tá bom? Inclusive, boa parte das máquinas que rodam no Azure, que é o cloud da Microsoft, rodam em Linux, tá bom? E o .NET a gente encontra ele em diversos nomes, isso pode dificultar um pouco o entendimento, mas basicamente, hoje ele é chamado de .NET, então Microsoft .NET, tá? Esse é o que vale hoje. A versão atual dele é a 5 e a versão 6 está prevista para novembro desse ano. Então, de 9 a 11 de novembro, mais ou menos, está previsto o lançamento do .NET 6, tá? Da versão 6 do .NET. E essa versão 5, 6, 7, ela vai saindo por ano agora, então todo ano a gente vai ter uma versão nova do .NET, muito provavelmente em novembro, tá? Então, anualmente vão sair atualizações aí do .NET, o que dá um conforto maior pra gente. A gente precisa meio que recapitular aí a todo ano, tá? Então, quando é semestral é mais difícil, né? Cada 6 meses ali a gente tem que migrar, fazer alguma coisa. Então, as versões do .NET agora são anuais, todo ano sai uma versão nova por volta de novembro. E as versões LTS, Long Term Support, suporte de longo termo, né? De longo tempo, elas são lançadas bianualmente, tá? Então, versão .NET 6 vai ser a LTS, Long Term Support. A versão 7 não vai ser, a versão 8 vai ser Long Term Support,
Então, assim por diante. Se você quiser migrar só nas versões LTS, como muita gente faz, você vai migrar a cada 2 anos de .NET. Tá? Um tempo plausível para os projetos de software hoje. A par do .NET, né, na verdade, antes do .NET, né, dessa evolução do .NET, a gente tinha o .NET Framework, que nasceu meados de 2000. Eu sei, é muito tempo, tá? Então, C#, .NET, eles são antigos, mas a Microsoft tem uma retrocompatibilidade muito grande. Então, se você aprendeu o .NET Framework meados de 2000, por exemplo, você ainda reusa muito do conhecimento dele para agora. Por exemplo, string é uma coisa que não mudou quase de lá dos anos 2000 e pouco até agora, tá? Então, string builder, tá? Internamente mudou, mas como as coisas funcionam, como você usa o framework ali, ainda não. Então, na minha concepção, ele é um dos únicos frameworks que mantiveram muito da retrocompatibilidade. Então, eu acho isso fantástico, porque não é igual aos frameworks JS, que a cada dia tem um novo e é um hype novo. Não, o .NET Framework começou lá em 2000, veio até agora, então 21 anos aí de vida, o que torna ele muito maduro. 2015, como eu comentei acima, ele passou a ser multiplataforma e open source. Então, para a Microsoft suportar plataformas fora do Windows, tá, no .NET Framework era muito complicado, porque ele foi criado inteiramente pensado no Windows. Então, anos 2000, né, a Microsoft tinha um pensamento muito diferente do que tem agora. Dessa forma, eles resolveram em 2015, então, criar um outro framework chamado .NET Core. Então, nesse meio período, né, de 2015 até 2020, onde a gente teve o lançamento do .NET 5, novembro de 2020, a Microsoft ficou com basicamente 2 frameworks, .NET Framework e o .NET Core, tá? Então, esse framework foi batizado de .NET Core porque, obviamente, ele foi um projeto novo em cima do .NET Framework, tá? E que só tinha o core, só tinha o coração ali, tá? Só tinha o essencial do .NET Framework. Então, obviamente, não iam conseguir migrar todo o .NET Framework, tá? Reescrever, porque ele foi escrito, né? Reescrito ali, como eu comentei em 2015 no lançamento do .NET Core. É novo, né? O .NET Core é novo, ele foi escrito do zero. Agora, você imagina escrever um framework ali de 15 anos, reescrever ele, né? Reescrever todas as bibliotecas, tudo que ele tem. Então, não era uma tarefa fácil, não era possível fazer isso sem um cenário que a gente chama de Greenfield, de grama verde, né? Então, começaram um projeto novo, que era o .NET Core, e a gente sabia que em algum momento o .NET Core ia ter tudo o que o .NET Framework tinha. Então, a gente não ia precisar mais do .NET Framework. Mas durante esse período, 2015 a 2020, né, levaram 5 anos para isso acontecer, a gente ficou com 2 frameworks, .NET Core e .NET Framework. Hoje, se você for começar a estudar ou criar o seu projeto com .NET, muito provavelmente, tá? Na verdade, muito provavelmente não. A recomendação é que você utilize o .NET 5 até a gravação desse vídeo, tá? Se você está assistindo esse vídeo depois de novembro de 2021, já vai ter o .NET 6, você já pode começar em .NET 6. Você vai encontrar ainda o .NET Framework no mercado, porque tem muitas aplicações legado que usam o .NET Framework, você vai encontrar muitas aplicações com .NET Core no mercado, tá? Porque muitas aplicações legado ainda usam o .NET Core, então o .NET Core 3.1, tá? Então, o .NET Framework ele parou na versão 4.8, o .NET Core parou na versão 3.1. Tá? O .NET, como ele é a junção desses 2 frameworks, do Core e do .NET Framework, tá? Ele foi chamado de .NET 5, então a gente não teve o .NET 4. Tá? Tem o .NET Framework 4.8, tem o .NET Core 3.1, e aí a gente pulou para o .NET 5, tá? Então por isso pulou do 4 para o 5 ali, para estabilizar a versão dos 2. Tá? Então, esse é um resumo aí mais ou menos da história do .NET, né, de como as coisas chegaram até o .NET. Então esquece o .NET Framework, .NET Core, foca só no .NET, tá bom? Se você aprendeu o .NET 5, você vai reaproveitar muita coisa do .NET Core, tá? Então se você for para uma vaga de emprego que precisa do .NET Core, você estudando o 5, você vai estar em casa. Para o .NET Framework já tem muita coisa que você reaproveita, mas tem bastante coisa, principalmente do ASP.NET, por exemplo, que mudou no .NET Framework, tá? Então, mas mesmo assim eu não aconselho que você comece a estudar pelo .NET Framework, porque vai estudar para coisas específicas, a não ser que você precise ir para uma vaga onde trabalha só com .NET Framework. Como, além do .NET,
a gente tem outros frameworks no mercado, como por exemplo, se você for trabalhar com Xamarin, que é uma tecnologia da Microsoft para criar aplicações multiplataformas, né, cross-platform, aí que a gente chama, para Android, iOS, Windows, Mac, tá? O Xamarin, na versão atual dele, ele usa o Mono, por exemplo, tá? Então, a gente tem um item aqui chamado de .NET Standard, que standard em inglês é padrão, tá? Que é uma padronização apenas do .NET. Então, o .NET Standard a gente chama de Surface API, tá? Ou API de superfície, e ele só diz que um pacote pode rodar em X frameworks, tá? Então, ele é uma padronização. Então, se você criar um projeto e dizer que esse projeto está dentro desse padrão .NET, tá? E daí você tem N versões dentro desse .NET Standard, você vai estar dizendo que ele é compatível com .NET 5, com Mono, com N outros frameworks, tá bom? Então essa é a ideia do .NET Standard. A partir de novembro, o lançamento do .NET 6, a gente vai ter mudanças nisso. Então o Mono também tá... Mono não, né? Mas a parte do Xamarin ali que usa o Mono, tá vindo para dentro do .NET. Então a gente tem o MAUI, Multi-User Interface Application, que é uma tecnologia nova baseada no Xamarin, uma evolução do Xamarin aí, pra gente criar aplicações cross-platform, e ela se baseia no .NET 6, tá? Então o .NET 6 está trazendo tudo isso junto já, tá unificando toda essa parte. Então vai ser algo muito bacana. Quais plataformas você pode utilizar, né? Quais plataformas você pode desenvolver utilizando .NET? Então esse também é algo incrível, e a gente fala pouco. Eu vejo ser pouco difundida, mas com .NET você consegue criar aplicações desktop, você consegue criar aplicações web, você consegue criar aplicações cloud, né, já prontas para nuvem, consegue criar aplicações móveis, né, o mobile applications, consegue criar jogos com .NET, inclusive o Unity usa C# como base, IoT, tá, Internet of Things, e IA, inteligência artificial. Então, todas essas plataformas aqui, elas já são suportadas nativamente pelo .NET e principalmente pelo C#. Então, se você escolher o C# como linguagem, é uma boa fonte aí para você selecionar depois a plataforma que você quer trabalhar. Quero me especializar em games, quero me especializar em IoT, em IA, tá? Então, o C# vai ser uma base muito boa e o .NET com certeza também fornece uma base muito boa para todos esses itens aí. Então, é um ponto que eu acho também fantástico e que, particularmente, eu gosto bastante. Agora, falando um pouco sobre .NET em números, tá? Números do .NET, que eu acho que isso é importante também. Os números, eles não mentem, né? Então, a gente consegue entender melhor onde estão essas pessoas que trabalham com .NET hoje. Também. Então, hoje, esses são números da Microsoft. Eu vou deixar o link aqui, a fonte aqui na descrição, que eu acho importante vocês verem também de onde vem isso. Mas no .NET hoje a gente tem mais de 5 milhões de desenvolvedores, tá? E esses dados são de abril de 2021, quando aconteceu o evento Build da Microsoft, que é um evento para desenvolvedores que acontece todo ano. Então, provavelmente cresceu mais esses números de lá para cá. Tá? Também foi 2 anos consecutivos eleito como o framework mais amado pelo Stack Overflow. Então, o Stack Overflow é a nossa base aí dos desenvolvedores, né? Perguntas e respostas 2019 2020. .NET como framework mais amado. Particularmente, não conheço ninguém que foi para .NET e não gostou, tá? Principalmente das versões novas aqui. E o .NET está entre os 30 projetos que mais crescem no GitHub. Essa é uma informação também muito bacana, porque embora ele não tenha tantas estrelas lá, eu acho que o pessoal trabalha com .NET não tem tanto costume de marcar estrela, ou não tem tanto contato assim com o GitHub quanto o pessoal de JavaScript. Eu sei, vocês vão falar, mas tem bastante jovem que trabalha com .NET, mas sim, tem bastante gente que suporta legado, que tem sistemas antigos que trabalham com .NET, como eu comentei com vocês, foi criado em meados de 2000. Então, pela quantidade de gente que usa .NET, era pra gente ter muito mais estrelas no GitHub, mas não tem, às vezes o pessoal conta os projetos com mais estrelas lá, mas estamos entre os 30 projetos que mais crescem no GitHub. Essa é uma informação muito importante e é sinal que o pessoal tem gostado do .NET, principalmente
depois que ele se tornou open source e outras áreas, né, outras tecnologias conheceram o .NET. JavaScript conheceu o .NET e assim por diante, tá? A ideia não é brigar aqui, até porque eu codo muito com Node, com Nest framework que eu gosto bastante também para back-end, Angular no front. Então acho que a ideia é conhecer e exaltar o que tem de bom aqui dentro do .NET, tá? C Sharp, ele tá entre as top 5 linguagens. Então, para uma linguagem de 20 anos atrás, tá? Você vai pensar, tá desatualizada. Não tá, gente. C Sharp hoje tá tão competitivo quanto outras linguagens. E, na minha opinião, tá? Eu codo desde 2000, eu peguei toda essa evolução do C Sharp, eu tive a oportunidade de acompanhar, então eu mudei para essa área nesse período, né? Para o .NET nesse período, eu era PHP antes. E desde essa época eu consegui acompanhar a evolução do C Sharp, e hoje a gente consegue fazer coisas fantásticas no C Sharp. Para mim é uma das melhores linguagens que tem no mercado, a mais completa, sem dúvida, até porque suporta N plataformas ali, como a gente viu, inclusive IA, né, e algumas outras coisas mais fora do paradigma orientação a objetos. E também o C Sharp é uma linguagem moderna, então se você olhar para as features novas do C Sharp, hoje a gente tem uma linguagem que é compilada, o C Sharp é compilado, mas quase interpretada. Eu consigo criar um Hello World com uma linha de código. Tá? Então, isso não é mais, tipo, Python é mais simples que C Sharp, tá? Não sei se é tão mais simples assim. Então, acho que as linguagens estão se equiparando nessa questão de modernidade, tá? O C Sharp tem trazido muita coisa moderna, então vale muito a pena dar uma olhada nas features novas. Até se você que está assistindo o vídeo quiser, deixa um comentário aqui que eu vou ver se vocês querem um vídeo sobre as top 10 features aí do C Sharp 10. Então, 10x10 aí, dá bacana. E falando em 10x10, um índice legal é que ele tá 10 vezes mais rápido que o Node.js. Tá? Esse é um ponto legal para se fazer, e não quero criar intrigas aqui. Eu gosto de Node também, acho que tem projetos que o Node cabe certinho, mas sempre há uma questão de performance, de comparar o que é mais rápido um que o outro. Tá? E nesse momento estamos 10 vezes mais rápido que o Node, o que, na minha opinião, assim, não é um destaque aqui. Eu não quero falar muito disso, até porque C Sharp é compilado, JS interpretado, então, enfim, tem N itens aí que fazem o C Sharp, obviamente, ser mais rápido que o Node que executa JS, tá? Crescimento de 40% no número de novos estudantes. Então, esse sim é um número que eu acho bacana, porque a gente consegue enxergar que pessoas que estão começando agora estão optando também pelo C Sharp, principalmente pelo mercado que o .NET tem. Até a gravação desse vídeo eu tenho por volta de umas 30 vagas de .NET aberta, que não preenchem, não tem profissionais, né? Então tem faltado profissionais, e por experiência, né, hoje temos na base dos 30 mil alunos no Balta estudando, e muitos relatam que chegaram até a gente, que o nosso foco é C Sharp, chegaram até a gente através de Flutter, chegaram através de Node, tá? Então começaram com outras linguagens e depois foram por uma vaga onde tinha .NET, né? Então projetos enterprise, projetos dentro de empresas, vocês vão encontrar muito .NET, muito Java também, tá? Não posso tirar o mérito de Java aqui, mas empresas maiores têm essa tendência. Java, .NET é o que predomina ali dentro dela. Falando em performance, né? Se a gente mudar o tópico aqui só para performance, um comparativo em RPS, Requests per Minute, tá? Per Second, tá? Requisições por segundo, o .NET chegou a bater 7.01 milhões de RPS, tá? É muita coisa, gente. Tem noção, Java Servlet bate 2.01 e o Node 0.66, tá? Então, é muita coisa. Conseguir aguentar esse tanto de requisição aqui é muita coisa. Depois olhem os benchmarks, tá? O link aqui na descrição. Então, obviamente, tem questão, mas não é JSON, é texto puro, etc. Tem N parênteses aí que tem que fazer, tá? Então, isso estamos falando do ASP.NET, tá? O ASP.NET aguentou esse tanto de requisição aqui. Então, olhem os benchmarks, são abertos esses benchmarks, tá? Então, você pode executar aí na sua máquina, tem um ambiente, então é um benchmark aberto e é um benchmark de mercado também,
tá? Então, não é algo feito pela Microsoft, por exemplo, para exaltar o .NET aí. Outros comparativos aqui que eu acho que valem a pena. Rust ainda está em primeiro, com 50,2 milhões de requisições por segundo, tá? Então, é o cara mais rápido que a gente tem aí hoje, inclusive tem bastante coisa escrita com Rust, tá? Mas o .NET já vem em segundo, então 48,3, então quase chegando ali no Rust, tá? Depois vem Go, C++ e Java, tá? Então, se a gente comparar o .NET com Java, que é o concorrente direto ali, a gente tá quase 10 mil requisições acima dele aí, tá? Então, um número bacana, se você tá focando em performance, você precisa de muita performance no projeto, o .NET só perde para Rust. Então, pelos benefícios que o .NET traz e que o C# traz, eu acho que essa troca aí é uma troca que acaba sendo justa, tá? E pela quantidade de profissionais .NET que a gente tem no mercado comparado ao Rust, também. Adoção do .NET, tá? Esse é um ponto importante, principalmente para novas versões, tá? As adoções do .NET no 3.1, tá? O .NET Core 3.1, que é a última versão estável do .NET Core, teve mais de 3 milhões de downloads. Então, o .NET Core, de fato, o pessoal tem migrado para ele, tem usado ele, tá? Então, é um número bacana. E nesse mesmo período, né, isso foram só nos 6 primeiros meses de vida do 3.1, e nesse mesmo período, o .NET 5 teve 3.6 milhões, tá? Então não só conseguiu a mesma marca, como bateu a marca do antecessor ali. Então, obviamente, faz todo sentido migrar, e eu acho que o .NET 6 vai ter um número ainda maior do que o 5, porque tem muitas novidades, tem melhorias de performance, e tem um ponto interessantíssimo aqui, que eu acho que é muito válido, que são as ferramentas que a Microsoft tem para auxiliar nessas migrações, tá? O Flutter também está fazendo isso, o Flutter Upgrade, porque eles entendem que isso é uma dor que todo mundo sente. Então, os projetos tendem a serem criados no .NET 3.1 e ali ficam 4, 5 anos, daí é muito difícil migrar. Então, a ideia é que você consiga migrar a cada versão, tá? Então, a Microsoft colocou 2 ferramentas para ajudar nisso. O primeiro é o Portability Analyzer, que ele analisa se você está adequado para mudar para tal versão, ou se não está, o que você precisa alterar no seu projeto. E o segundo, que é o Upgrade Assistant, que é de fato para executar essa migração. Então, se você está incerto sobre migrar do .NET Core 3.1 para o .NET 5, por exemplo, você pode executar esses 2 itens, tá? Na verdade, acho que só o segundo, né, que é uma mudança pequena do 3.1 para o 5, tá? O segundo ele já vai te assegurar sobre muita coisa. Se você está no .NET Framework 4.x ainda e quer mudar para o 5, tá? Quer fazer um salto de versão aí maior, o .NET Upgrade Assistant, o .NET Portability Analyzer pode te ajudar nisso também, tá? Então, você consegue ter um overview ali do que você vai precisar para mudar, e isso é muito bacana, porque, obviamente, a Microsoft pensa bastante nessa parte de retrocompatibilidade, tá? Às vezes eu acho que pensa demais até, vide Internet Explorer, né, que morreu ano passado, mas a gente já tinha o Edge, já tinha versões novas, e a Microsoft continuava dando suporte, continuava tendo o Internet Explorer, né, e ninguém aguentava mais, ninguém usava mais, mas enfim, tem essa preocupação. Isso pode ser algo bom para o seu projeto, tá? Então, se você precisar ter essas ferramentas que auxiliam na migração aí. E agora, né, os motivos aí para você aprender, tá? Um resumo aí desses motivos aqui que eu acho. Primeiro, flexibilidade, você poder codificar para qualquer plataforma. Então, se você começa a estudar por C#, por .NET, poxa, mas orientação a objetos não é tão simples quanto escrever as funções direto no JavaScript, por exemplo. Tá, mas em algum momento você vai precisar aprender orientação a objetos, Solid, Clean Code, entre outras boas práticas de desenvolvimento, tá? Não tem como fugir disso. Algumas pessoas me falam assim, JavaScript eu começo a estudar direto pelo browser. Eu falo assim, tá bom, mas no dia a dia você não vai codar dentro do browser, você vai precisar instalar uma IDE para trabalhar, tá? Por mais que você use até o Code, Visual Studio Code, ele é um editor de código, tá? Tudo bem, ele é leve, ele é moderno, eu adoro trabalhar com front-end nele, mas produtividade, etc., Visual Studio, tá? Ou
Rider da JetBrains, que eu uso bastante também, tá? Ou qualquer outra IDE que você queira. São mundos diferentes, tá? Então, quando você cair num mundo real, muito provavelmente você não vai conseguir trabalhar dentro de um browser, tá? E aí, tudo que você estudou dentro do browser, não que vai ser perdido, entendeu? Mas instalando IDE, configurando ambiente, você já fica mais próximo do mundo real, tá? Então já faz sentido, que nem Flutter, por exemplo. Quero começar com Flutter, mas preciso instalar o Android SDK, o Android Studio. Precisa! Você vai precisar disso no dia a dia. Como que você vai trabalhar se você não consegue instalar a IDE, não consegue instalar as ferramentas que você precisa para trabalhar? Então você precisa passar por isso, precisa saber, tá? E quando você começa com .NET, instala o .NET na máquina, instala o Visual Studio Community, ou se você quiser trabalhar pelo Code, pode trabalhar pelo Code também, que roda Windows, Mac e Linux, que é bacana também para .NET, tem um IntelliSense bacana ali, mas faz por ele. Tá? Depois que você tiver C# .NET bem modelado aí, você tendo isso, você consegue ir para outras plataformas. Putz, quero trabalhar com mobile, tá? Com a parte iOS e Android. Você tem Xamarin, você tem o MAUI, que vai sair em novembro agora. Quer trabalhar com Windows, com desktop, você tem o UWP, o Universal Windows Platform, que você pode trabalhar com multiplataformas. Você tem o WinUI para trabalhar só com Windows, tá? Você tem dentro do Xamarin projetos GTK que você pode criar aplicações para Linux, tá? Dentro do .NET, você quer trabalhar com IA, você pode trabalhar com IA. Você quer trabalhar com games, você pode ir para o Unity, trabalhar com games usando o Unity, né? Que é um outro framework aí, mas que usa C# também como base. Então, assim, você tem N escolhas, você tem uma flexibilidade muito grande, tá? Não que você não tenha isso com JavaScript, por exemplo, você tem, só que, como eu falei, mercado, pelo menos no nosso cenário aqui, o que a gente enxerga, tem bastante vaga para .NET, precisa de muitos profissionais da .NET. Segundo ponto, performance. Se você está buscando performance, o que a gente busca sempre, né? Eu também sou desenvolvedor, eu sei da nossa ânsia por performance, então acho que faz total sentido também criar coisas mais performáticas. O .NET tem evoluído muito na performance, e muito da performance que ele evolui, sendo sincero, às vezes eu não preciso mexer em nada no meu código. Às vezes as coisas ficam rápidas internamente no framework, tá? Então, obviamente, você tem que aprender o C#, aprender como as coisas funcionam, porque você está usando um framework que é o .NET, não pode aprender só a casca ali do .NET, tá? Obviamente, mas muita coisa muda às vezes internamente, fica mais performático. Então a gente vai ter um salto grande de performance do .NET 5 para o .NET 6. E dependendo do seu projeto, você não vai precisar alterar nada, só trocar a versão do projeto, tá? Que você já vai ter um ganho de performance. Então isso é muito bacana, né? Tem melhorado cada vez mais. Outro ponto, ambiente moderno. Então, se você quer trabalhar com Visual Studio Code no Linux, consegue. Quer trabalhar com Rider, que é uma IDE da JetBrains, e que eu particularmente uso e gosto muito, no Linux, consegue. Quer trabalhar com Visual Studio no Linux? Não consegue, pelo menos ainda, tá? Mas Windows e Mac, a gente já tem o Visual Studio, você pode instalar, pode conseguir trabalhar de uma forma totalmente tranquila no seu ambiente lá. .NET, via linha de comando, você consegue fazer tudo que você precisa ali. É muito flexível, muito tranquilo na questão de ambiente. E o melhor de tudo, gente, é uma instalação só. Então você não precisa lidar com mais nada. Instalou o .NET, já era. O resto já tá tudo ali na sua máquina e, sendo sincero, é next, 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 finish. Se você tiver no Ubuntu, né, que é o que eu uso aqui de Linux, tem pelo Snap install.net. Tá usando a versão clássica, você vai conseguir dar um start e começar a trabalhar com .NET no Linux. Quer trabalhar com .NET no browser, C# no browser? Também dá, tá? Então é só acessar o site oficial do C#, vou deixar o link aqui na descrição também. Consegue fazer seus testes por lá, inclusive tem um vídeo aqui, vou tentar deixar no card aqui também, e na descrição desse vídeo, onde eu mostro um Get Started com C# direto no browser ali, tá? Então C# também roda no browser através do Blazor, projeto WebAssembly da Microsoft, que é muito legal, muito sensacional, tá? Então você pode usar o C# no lugar de JavaScript no browser também, bem bacana. Open source, então, tudo código aberto, o que significa que não tem licença sobre isso, tá? O Visual Studio, ele é pago,
mas a ideia é o Visual Studio Code, ele é gratuito, tá? Você pode usar ele, inclusive, para os seus projetos pessoais, projetos comerciais, tá? O Visual Studio você não pode usar comercialmente, o Community, tá? Mas posso usar para estudar? Pode, para estudar, tranquilo. Comercialmente, né? Você precisa de uma licença para poder comercializar, tá? Comunidade, também é outro ponto sensacional. O .NET, obviamente, tem 20 anos aí, então 20 anos trabalhando com comunidade, 20 anos agregando coisas à comunidade, então é difícil você pesquisar algo sobre .NET e não encontrar uma solução online, tá? Então a maioria das pessoas já passaram por perrengue aí com .NET, isso tudo tá online, a gente sabe que as comunidades de desenvolvimento têm crescido bastante, e a de .NET, junto com a de Java, acho que são uma das mais antigas que a gente tem aí, tá? E tem muita coisa mesmo online, tá? Muito lugar para você aprender, inclusive aqui em Combalta. Então são esses os pontos que eu considero como os principais, tá? Não que sejam os únicos, tem N outros, mas esses são os principais. E se você quiser aprender mais sobre .NET, sobre C Sharp, não esquece de acessar balto.io/carreiras. A gente tem uma carreira dedicada ao .NET lá, então você vai aprender tudo o que precisa sobre o .NET ali, na forma certa, na ordem correta, tá? Sem pular nenhum passo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês tiverem dúvida, balto.io/ajuda, tem os nossos contatos lá, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.